Olá, tudo bem? Você está no curso Estudo Social, Laudo Social e Parecer Social. Esse curso é oferecido pela plataforma Ideia Criativa e os anúncios aparecem na página do Face Serviço Social Brasil. Agora há pouco eu estava fazendo uma transmissão ao vivo sobre este assunto, mas algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, reclamaram de que o sinal estava ruim, a internet estava ruim e de fato a transmissão foi bem difícil, porque nós estamos no horário de pico, a internet aqui, apesar de ser boa, nesse horário fica bastante lenta. Então, eu decidi fazer a gravação offline, arrumar o vídeo, editar o som, tudo, ampliar o som, e depois postar no YouTube, e vou postar também na página Serviço Social Brasil à disposição de todos. E o tema proposto do debate de hoje é como elaborar um estudo social. Como elaborar um estudo social. E o primeiro passo é entender as diferenças entre estudo social, relatório social, perícia social, laudo social e parecer social. O estudo social é um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social nos seus aspectos socioeconômicos e culturais. Já o relatório social é um documento elaborado pela assistência social composto pela apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. E a perícia social, no âmbito do Poder Judiciário, diz respeito à avaliação, exame ou vistoria solicitada ou determinada sempre que a situação exigir um parecer técnico ou científico. E o laudo social é um documento fundamentado na área de conhecimento do serviço social decorrente da perícia social, utilizado no meio judiciário como um dos elementos de prova com a finalidade de dar suporte a uma decisão judicial. Já o parecer social é a exposição e manifestação sucinta, enfocando-se objetivamente a questão ou situação social analisada através do estudo social com uma finalização de caráter conclusivo ou indicativo, uma espécie de recomendação ou de conclusão. Conclui-se, recomenda-se, enfim, é o parecer social. Existe uma discordância e um debate por parte dos assistentes sociais no Brasil em relação à utilização dos termos relatório social, perícia social e laudo social. No ponto de vista, na opinião desses assistentes sociais, já alguns deles escritores e tudo mais, teóricos já bem conhecidos, na opinião deles, basta o termo estudo social e parecer social. Contudo, o CEFEI determina que qualquer um desses termos possa ser usado, desde que o usuário, desde que dentro da perspectiva, o assistente social não faça juízo de valor, não use de preconceito, não estabeleça um processo de investigação criminal, não se comporte como se estivesse fazendo juntada de provas, não haja como se fosse a polícia, o juiz, o promotor de justiça ou o advogado, mas exerça o seu papel no conhecimento do território, do usuário e das expressões da questão social ligadas a ele. Isso é o estudo social. E tudo o que vier decorrente do estudo social, como relatório, perícia, laudo ou parecer, deve ser enfocado no princípio fundamental do estudo social. Então o CEFEI não determina que esse ou aquela ferramenta deve ser usada, mas ele diz que, seja ela qual for, o usuário deve ser tratado como pessoa humana, nesse novo projeto da construção de uma nova ordem societária, respeitando o projeto ético-político, o instrumental teórico do serviço social e no empenho de combater todo e qualquer tipo de preconceito ou de situação vexatória. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que o estudo social, dele emana todas as outras ferramentas, que são relatório, perícia, laudo e parecer. A maioria dos estudos sociais tem parecer social, possa ser que exista algum que não tem, mas normalmente pede-se a opinião fundamentada no final do estudo social, que vai ser encaminhada à autoridade que o solicitou. Para realizar um estudo social, é recomendável que seja feita uma visita domiciliar. E o assistente social que vai fazer a visita domiciliar com o intuito de fazer
de elaborar o estudo social, deve estar munido de um questionário estruturado, semi-estruturado ou aberto, a depender da sua competência teórica e do conhecimento do processo daquele projeto de intervenção e já de uma certa experiência nessa área específica de atuação, seja ela no INSS, seja ela na saúde, seja ela no judiciário, seja ela no setor privado. Uma empresa solicitou que um determinado colaborador, que fosse feito um estudo social a respeito de um determinado colaborador, para que fosse concedido a aposentadoria, o encaminhamento da papelada para a aposentadoria, ou outros benefícios que julgados necessários em relação a outras condições que envolvem as expressões da questão social. Então, se você é estudante e alguém te pediu como parte da sua formação para elaborar um estudo social, eu recomendo que você faça a entrevista estruturada. Já leve as perguntas anotadas, mantenha-se fiéis a ela, faça as perguntas, concluindo, termine o estudo social, depois você faz a elaboração baseada nas respostas. Se você já tem um pouco de conhecimento e acha que tem um jogo de cintura, a capacidade técnica, operativa, de trabalhar com perguntas fechadas e perguntas abertas, então você vai utilizar a entrevista semi-estruturada. E se você acha que é suficientemente competente para fazer de forma aberta e abranger todas as prerrogativas de um estudo social, todo o campo necessário, entendimento de todo o processo, sem que levar nenhuma anotação, então você pode chegar de forma informal, conversar com o usuário e fazer sua entrevista e levantar as informações necessárias na construção do seu estudo social. Você precisa conhecer bem, dentro desse processo de entrevista, procurar conhecer bem o usuário e a família do usuário, os dados socioeconômicos. Você precisa conhecer bem a intervenção específica, ou seja, qual é o campo de intervenção desse estudo social. Se for em relação a um idoso, você precisa estar munido de bastante conhecimento sobre o Estatuto do Idoso e leis pertinentes aos direitos do idoso. Se for com uma criança, você precisa estar munido de bastante informação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e leis pertinentes ao caso especificamente. Se for a mulher, você precisa conhecer os direitos da mulher, a Lei Maria da Penha, para poder estar munido de informações. Não é que você vai citar a lei dentro do estudo social, mas você já está munido de informações suficientes para elaborar o estudo social. Então, conhecendo a intervenção específica, se for previdência, você precisa conhecer benefício de prestação continuada. Aí você precisa conhecer detalhadamente quais são as condicionalidades e as leis que regem aí a previdência. Você precisa observar as possíveis expressões da questão social presente no contexto familiar e social do usuário, todas elas. Então, partindo aí para a redação, uma vez que você fez a entrevista, você já levantou todas as informações, tipo quantas pessoas moram na casa, qual é a renda per capita, etc e tal. Todas as informações relacionadas ao usuário e ao seu território, bem como ao âmbito da sua intervenção. Recomendo que quando o assistente social for solicitado por uma instituição, por uma empresa ou por um setor público, ou por uma autoridade pública para fazer um estudo social, que ele peça conhecimento de todo o processo. Se for no judiciário, peça vista aos processos para entender o que é que está acontecendo, para você saber onde você está e para onde você está indo. Se for na empresa, é importante que você conheça o caso de forma bem profunda, já vai facilitar bastante o desenvolvimento do seu estudo social. Então, normalmente as empresas vão te oferecer uma folha pautada, que já vem com o símbolo da empresa e tal. O primeiro passo é descrever aí a solicitação da autoridade, seja ela o juiz, o dono da empresa, o chefe, o gerente, seja ela aí o técnico do serviço social, o perito, o advogado ou o médico, a autoridade que lhe solicitou que você criasse aí, elaborasse o estudo social, deve aparecer aí. Também deve se descrever, se necessário, o nome da instituição. Às vezes a própria autoridade já está investida da instituição, então não faz necessário, ou a autoridade, no caso, já é superior à instituição, ou está ligada a ela. Ao citar a autoridade, automaticamente você cita a instituição. Senhor juiz tal, da comarca tal. Então você já está citando a instituição. Descrever, aí em terceiro lugar, vem descrever a intervenção. Qual é o processo de intervenção? Que é para adoção, sobre negligências, maltratos, sobre violência contra a mulher. E o usuário.
pode ser que o usuário seja descrito antes e a intervenção depois, ou a intervenção antes e o usuário depois, aí a depender de cada situação. Descrever de forma sucinta, mas bem completa, o território do usuário. Se ele mora na região urbana, na região rural, na região suburbana, se ele mora numa favela, lugar de violência ou não. Nem sempre esses pontos estão na ordem, não há uma cronologia exata e nem sempre tudo que eu vou dizer aqui é necessário. Cada caso é um caso, no serviço social é sempre assim, singular. Cada coisa, cada evento, cada intervenção, cada estudo social é único, é como impressão digital, não vão ter dois iguais. Durante toda a sua trajetória profissional você vai encontrar alguns parecidos, mas idênticos, iguais, totalmente idênticos não existem. Então você precisa conhecer o território do usuário de forma sucinta, porém completa. Descrever as questões socioeconômicas, como renda per capita, quantas pessoas existem na casa, quais as despesas da casa, quais as entradas mensais, as receitas mensais para manutenção. Isso também vai depender de cada caso específico, cada intervenção específica. Se você estiver tratando de questões de adoção, de alimentação, de negligência, então vai ser necessário isso. Em outros casos não é necessário. Então depende muito de cada estudo social especificamente. Descrever as relações sociais do usuário, ou seja, como ele se relaciona com a família, como ele se relaciona com o vizinho, e a depender da circunstância, por exemplo, abuso de drogas, violência contra crianças, violência contra a mulher, às vezes é necessário uma entrevista com os vizinhos para fazer um levantamento de informações sobre o que acontece ali. Agora, muita atenção nesse ponto. O serviço social não é fofoqueiro para fazer levantamento de dados com vizinhos para prejudicar ou mesmo defender o direito de alguém. Isso é só quando não existem outras opções. É um último passo a ser dado aí. Normalmente o vizinho costuma aumentar um pouquinho, às vezes não se dá com o vizinho, às vezes tem problema. Enfim, é muito importante ter um olhar sensível, filtrar bem as informações colhidas com os vizinhos, para não acabar prejudicando o usuário que às vezes você quer garantir um benefício, efetivar um direito, certo? Então, para conhecer as relações sociais do usuário, às vezes é importante isso. Descrever a organização familiar, ou seja, quantas pessoas moram na casa, quem é dependente, se o usuário é dependente, se o usuário é o mantenedor, de onde vem a renda dentro dessa relação, dessa organização familiar, se mora o pai e a mãe, o pai e filho, só a mãe e os filhos, se tem avós que moram juntos, primo, enfim, todo o elencado de convivência familiar ali. Descrever, isso é importante, o histórico, se houver, de abuso de álcool, drogas ou outras substâncias lícitas ou ilícitas. E aí vai depender novamente do estudo social, qual é o objetivo do estudo social. Nem sempre é necessário esse tipo de investigação para fazer esse levantamento de dados. Mas algumas vezes para garantir direitos, para garantir segurança. Enfim, você vai trabalhar aí com petição, você vai trabalhar aí com garantia de guarda compartilhada, interdição civil, projetos de adoção, proteção contra maltratos, contra a exposição ao abuso de álcool e drogas, negligência de idoso, negligência de criança, negligência de pessoas com transtornos mentais, abandono, enfim. Os estudos sociais vão ser feitos aí nesse sentido, de divórcio, guarda pleiteada, guarda compartilhada, guarda única. Você vai trabalhar nesse princípio aí. Sempre que você for defender um determinado projeto de intervenção, elaborar um determinado estudo, você precisa estar bem relacionado com aquela área de intervenção. Se é idoso, Estatuto do Idoso. Se é criança, Estatuto da Criança. Se é meio ambiente, você precisa conhecer o Código do Meio Ambiente. Se é violência contra a mulher, você vai precisar conhecer de forma bem, naquele momento, está bonito de informações sobre a Lei Maria da Penha e outras leis pertinentes à mulher. É sempre importante isso. E por último aqui, descrever as expressões da questão social observáveis e manifestas no ambiente familiar. Existem muitas expressões da questão social, por exemplo, higiene, fome, violência, agressão, abandono, negligência e por aí vai. Algumas serão usadas sempre para garantir o direito do usuário, mas existem formas delas se manifestar de formas diferentes. Depende da forma como você vai usar e vai depender sempre da área de intervenção daquele estudo. Por exemplo, você pode chegar numa casa e a higiene ser precária demais. Você pode citar isso.
Uma outra casa, você vai observar que a casa é bem organizada, é limpa, os quartos estão em ordem, está tudo bem organizado, a convivência parece uma convivência agradável. Então isso pode ser também usado das duas formas, ou para garantir a proteção de uma criança, para cobrar as autoridades que tomem uma providência para que aquela casa seja mais organizada, para que a criança não esteja exposto a um ambiente sem higiene, exposto a doenças e a contaminação por vermes e outras bactérias, ou você pode expressar aí no seu estudo social que o ambiente familiar é adequado para a convivência da criança, é adequado para a adoção, é adequado para a defesa aí dos direitos do usuário que você está elencando aí no seu estudo social. Então, às vezes, uma argumentação ela serve para duas coisas diferentes, tem objetivos diferentes, depende de como você faz a observação. É importante que o assistente social tenha um olhar sensível e observe profundamente, humanamente, de forma técnica, na hora de elaborar um estudo social. Você pode estragar a vida de uma pessoa, você pode comprometer toda a trajetória da vida de uma pessoa, ou você pode expor a mais violências uma criança que já vinha sofrendo violência, e assim sucessivamente. Então é importante, nós temos aí o caso do menino Bernardo, que procurou e ninguém fez nada por ele, e ele acabou morrendo, porque faltou um estudo social mais aprofundado. Parecia que não era nada, a família era rica, mas enfim, no fim ele morreu e aí depois apareceram as fotos na internet do menino sozinho dentro da sala de aula, abandonado, não recebia visita escolar dos pais, não tinha acompanhamento nenhum, era uma criança negligenciada. Aí todo mundo ficou lamentando depois. Se alguém tivesse feito um estudo social aprofundado naquele caso, talvez tivesse sido evitado isso. Mas enfim, nós trabalhamos com as ferramentas de que dispomos. E por fim, aparece o estudo social. Aliás, o parecer social, que é a conclusão do estudo social. É importante que durante a elaboração da redação do estudo social, no corpo do estudo social, onde você apresentou a solicitação da instituição, a intervenção, o território, as questões socioeconômicas, as relações sociais, a organização familiar, a questão do abuso de álcool e drogas, as expressões da questão social, você não imita a opinião sobre direitos ou deveres ali. Você apenas conta o que você está vendo, você expressa, você narra dentro do estudo social uma extrema competência técnica e uma linguagem bem elaborada dentro do conhecimento do serviço social, e com o aporte teórico do serviço social, você vai dizer qual é o quadro social daquele usuário, sem emitir parecer, sem fazer recomendação. Aí, depois de concluir o estudo social, aí vem no final o parecer social, que eu recomendo que seja em continuação do estudo social, mas separado pelo nome, parecer social. Aí você vai dizer, conclui-se ou recomenda-se, e aí você vai fazer a sua recomendação. Recomendo que, com a máxima urgência possível, as autoridades tomem providências para que seja resguardada a segurança alimentar do usuário menor de idade, fulano de tal. Recomendo que as autoridades considerem o casal fulano e fulana extremamente capazes para a adoção de fulano e ciclano. Aí você vai construir a sua argumentação de acordo especificamente com o caso em que você está trabalhando. Recomendo que as autoridades, a negligência de idosos, é o parecer social, está fazendo uma recomendação, está dando uma opinião final do que pode ser feito, do que precisa ser feito, para que haja uma intervenção naquelas expressões da questão social que você investigou e descobriu por meio do estudo social, por meio da entrevista, por meio da visita domiciliar. Então você faz a sua recomendação e assina essa recomendação para encaminhar ao juiz. É importante que o estudo social seja assinado apenas pelo assistente social. Isso é lei. E seja encaminhado então ao juiz, para que o juiz faça as observações e aplique a sua sentença de acordo com a sua decisão, mas aí reforçando e corroborado aí pelo seu estudo social. Basicamente é isso. Eu quero deixar bem claro que esses pontos não têm uma ordem cronológica, pode ser feito de outras formas, que os estudos sociais eles são multidiversos, não existe um tipo só, não tem como ter um modelo pronto para mim te passar, dizer faça assim que vai ser sempre assim. Isso não existe. Cada caso é um caso, cada usuário é um usuário, cada intervenção é uma intervenção, cada situação é uma situação. É importante que você conheça o caminho, essa é a trajetória a se seguir. Não existe ordem cronológica, pode vir antes, pode vir depois, desde que o parecer seja sempre o último a aparecer e que esteja assinado apenas
pelo assistente social e que seja encaminhado à autoridade competente. É importante lembrar que esse é um documento sigiloso, que só você tem conhecimento, você não pode compartilhar essas informações com mais ninguém e você tem que protegê-la de forma a garantir o sigilo do usuário e das situações de expressões da questão social que você encontrou na família e na casa daquele usuário. É importante que você lembre durante todo o processo de agir de forma sensível, ética, com um comportamento sem preconceito, sem pré-julgamento, lembrando que você não é polícia, você não investiga, não faz investigação criminal, você não faz levantamento de provas, você não condena nem absolve ninguém. Você está ali para conhecer a verdade e depois de conhecer a verdade sobre as expressões da questão social relacionada àquele usuário, fazer uma recomendação, emitir uma opinião. Então as autoridades é que vão decidir. É claro que dentro dessa construção do estudo social e da sua opinião, você pode utilizar das ferramentas possíveis e necessárias para garantir a efetivação do direito do usuário, combate a todo tipo de preconceito, eliminar todo tipo de situação vexatória, agindo de forma ética, política, instrumental, extremamente técnica. Então eu fico aberto para sugestões e críticas, estou à disposição de vocês. Pode me enviar sua sugestão, sua crítica. Se ficou faltando alguma coisa aqui, basta você me enviar e eu estarei acrescentando. Assim eu encerro essa videoaula, pedindo a vocês para curtir o nosso canal e se inscrever nos nossos cursos. Muito obrigado a todos.